Bem-vindo à Igreja Trinity Online. Uma alegria muito grande ter você aqui com a gente e eu espero, em nome de Jesus, que a gente tenha um tempo muito gostoso. Nós vamos ter um tempo de louvor e adoração, nós vamos falar coisas extremamente importantes sobre a vida e principalmente sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Então fique aqui conosco, eu vou chamar os rapazes para a gente adorar o Senhor. Grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor, mesmo sem merecer amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor, mesmo sem merecer amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Canta assim com a gente, ó. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário.
só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, amor tão grande, veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado, acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado, acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado, acima de todos, acima de tudo. O tema da nossa mensagem hoje é a suma da vida. E eu tirei essa expressão do livro de Eclesiastes. A gente vai dar uma olhadinha sobre isso hoje. Vai ser muito importante. E logo no começo do livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é um livro muito interessante. Tem gente que não gosta muito, acha um livro assim meio depressivo, né? Fala das coisas, tudo é vaidade e tal. Mas realmente essa é a vida que a gente vive. E a gente precisa ter uma visão muito clara, não é, sobre esse livro à luz daquilo que a gente está vivendo hoje também. Então, por exemplo, Eclesiastes 1:2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Há uma figura muito famosa que se chama Tudo é Vaidade, de Alan Gilbert. Eu quero colocar aí na tela para você dar uma olhadinha e perceber, não é, que é uma imagem que mostra duas situações, e dá para ver duas situações. Medite um pouquinho sobre isso daí. E uma das situações que aparece nesse quadro é sobre a morte. Quando a gente fala em morte, bom, primeiro que a gente não gosta de falar em morte. Ninguém gosta de falar em morte, e ninguém gosta de falar em perda. Mas é importante a gente falar sobre isso porque se tem algo que vai acontecer com todo mundo na face da terra, é a morte. Não é? Por exemplo, as pessoas se preparam para um trabalho, nem todo mundo vai ter o melhor trabalho que gostaria. As pessoas se preparam para casar, nem todo mundo vai se casar. As pessoas se preparam para ter filhos, nem todo mundo vai ter filhos, e assim por diante. Mas todo mundo vai morrer. Essa é uma realidade que eu não posso dizer não quero, você também não. Não é? Uma médica, psiquiatra suíça, chamada Elisabeth Kübler-Ross, ou Ross. A doutora Elizabeth, ela passou grande parte da vida dela com doentes terminais. E eu vi, inclusive, um momento que ela fazia entrevista com um senhor que estava já terminal, não sabendo quando, mas ele falava de como que foi quando ele ouviu a notícia de que ele era um doente terminal e assim por diante, e toda aquela angústia toda, e ela fazendo essa conversa, essa entrevista. E ela trabalhou muito tempo com essas pessoas. E por causa disso, ela acabou criando um modelo, que é chamado modelo Kübler-Ross,
tirado do livro On Death and Dying, né, da morte e morrendo, onde ela discutiu pela primeira vez a teoria dos 5 estágios do luto. E eu quero pensar com você que luto pode ser o luto por uma perda de uma pessoa querida, ou pode ser o luto que se inicia quando nós sabemos que a vida chegou ao fim, né? Eu me lembro do meu pai, por exemplo, quando em 2008 eu morava no Canadá, e eu liguei para o meu pai para dar a notícia para ele de que eu estava assumindo uma igreja canadense e que era uma grande vitória, porque eu só tinha 2 anos de Canadá e tinha sido convidado para ser pastor de uma igreja canadense. Então eu estava muito feliz, eu liguei para o meu pai, antes do culto de domingo, de manhã, por causa do fuso horário dava certinho. Então eu liguei para o meu pai: pai, tudo bem? Olha, pai, hoje é uma grande vitória para mim, eu estou assumindo a igreja, o pastor da igreja sede vem aqui, vai fazer a posse e tal, não sei o quê. Ele, que bom e tal, conversou um pouquinho comigo. Aí ele disse assim: filho, manda um beijo então para os seus filhos, manda um beijo para suas filhas e tal. Eu não tenho filhas. Eu já sabia que meu pai estava iniciando um processo de demência, né, de esquecimento, etc. Mas aquele dia em particular foi um dia muito difícil para mim. Foi tão difícil, para vocês terem uma ideia, que eu fui para o culto pela manhã e o pastor da igreja sede veio para dar posse, né, para autorizar todo aquela posse do meu ministério ali naquela igreja, mas eu não consegui nem dar início ao culto, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer, porque eu só chorava. E chorei do lado do pastor, e ele olhou para mim assustado, né? Imagina, era um dia de festa, e eu ali chorando, e ele disse: o que aconteceu? Eu falei com meu pai, e é um processo bem triste e tal, e eu estou muito triste por causa disso, mas vamos tocar o barco e tudo. 2008, eu comecei a fazer um luto. Meu pai estava vivo. Meu pai faleceu em 2011. E nesse período todo eu estava perdendo meu pai. Por quê? Porque às vezes depois que eu conversei com ele, ele não sabia quem eu era, né? A gente falava de coisas, eu sabia quem ele era, mas ele não sabia quem eu era. Então a perda pode ser a perda da saúde, né? Por exemplo, uma pessoa que vai viver com limitações por conta de alguma enfermidade ou um acidente. Pode ser a perda do seu estilo de vida. Isso aqui é muito interessante. Olha bem aqui para mim. Uma coisa muito séria. Por exemplo, a pessoa se casa e tem um filhinho, uma filhinha. O que acontece? Essa criança, quando chega dentro de casa, ela muda completamente a sua rotina. Ela muda tudo. Você é outra pessoa ali agora, né? Você não pode mais fazer o que você quer na hora que você quer. Os pais sabem disso. Então, é uma perda do estilo de vida. Ou, por exemplo, a perda do estilo de vida porque há uma queda financeira. Perdeu o emprego, ou aconteceu alguma situação na empresa que a pessoa tem, etc. Ou a mudança, né? Uma mudança de moradia, por exemplo, para pior. Então, são perdas, né? Ou a própria notícia de que uma doença é terminal. Espero que não, né, se Deus quiser, mas pode ser de uma pessoa querida também, que a gente ficou sabendo: o fulano, ele tem tanto tempo de vida, ou alguma coisa parecida. Então, a doutora Elizabeth, o que ela fez? Ela começou a compilar o que acontece com a pessoa quando ela fica sabendo da perda, quando o luto chega. Essa pandemia, infelizmente, ceifou já a vida de milhares de pessoas no Brasil e chegou perto da gente, não é? Eu perdi amigos, você deve ter perdido amigos ou parentes, e isso tudo é uma dor muito grande que dá na gente, porque são pessoas super saudáveis, super desenvolvendo um projeto de vida, alguns com filhos pequenos, outros não. E aí? Como é que a gente lida com tudo isso? Então a doutora Elizabeth,
ela acabou criando esses 5 estágios, ou compilando esses 5 estágios da perda, o chamado modelo Kubler-Ross. Primeiro, negação. Negação é aquela recusa consciente ou inconsciente em aceitar a informação ou o fato. Não é possível, isso não aconteceu. Eu me lembro de um querido amigo que eu tinha em São Paulo. Eu era um pastor muito jovem em São Paulo, nos meus 20 e poucos anos, e esse era um senhor já com filhos grandes, e ele foi atropelado praticamente na frente da casa dele. E eu ouvi falar daquilo e alguém chegou para mim e disse: olha, pastor, aconteceu isso com ele. E eu peguei o telefone e disse: para onde que levaram? Levaram para o hospital tal. Eu liguei no hospital e falei: olha, aqui é o pastor fulano de tal, eu estou querendo saber a respeito dessa pessoa, e dei o nome completo dele. E a pessoa que me atendeu disse assim: o que você é dele? Eu falei: eu sou pastor dele. E a resposta foi: deu óbito. Essa foi a frase que o cara disse para mim: deu óbito. Eu me lembro como se fosse hoje da negação imediata que veio no meu coração. Eu disse: não é possível, não, eu estou falando do fulano. Ele disse, aí a pessoa que me atendeu ficou até meio assim, sem saber o que dizer e tudo, porque percebeu que a minha reação foi de negação imediata. Eu ouvi o fato, eu ouvi o que tinha acontecido e eu disse: não, isso não aconteceu, eu estou falando do fulano de tal. Então, a negação é o primeiro estágio do luto, não é? É um mecanismo perfeitamente normal, mas que pode ser difícil em se tratando de morte, quando você perde alguém. Não é possível. Isso não aconteceu, ou coisa parecida. O segundo estágio é a ira. Pode se manifestar de várias maneiras, como ira contra si mesmo ou contra os outros. Pode ser particularmente difícil para aqueles que são mais próximos. A ira, muitas vezes, é uma ira por conta de... Isso acontece principalmente quando a pessoa fica sabendo que ela é uma doença terminal. Ela diz assim: eu não vivi o suficiente. E ela fica com raiva daquilo que ela viveu. E ela diz: eu não aproveitei a vida. O que eu fiz da minha vida? E a pessoa tem uma raiva contra ela mesma. Raiva contra Deus, raiva contra situações, raiva contra uma doença, que é o caso da pandemia, e assim por diante. Segundo estágio. O terceiro estágio é o estágio que eles chamam de negociação. Negociação é quando você tenta, dependendo da situação, fazer uma barganha, por exemplo, até com Deus, né? Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me curar, eu vou fazer aquilo. É uma tentativa, né, principalmente em relação às questões espirituais. Quarto estágio, depressão. Por incrível que pareça, quando a pessoa entra nessa depressão, nesse estágio do luto, é um sinal de que ela está começando a aceitar o fato. Quer dizer, acaba sendo um bom sinal de que realmente vai se livrar daquela angústia toda, né? É natural sentir-se triste, arrependido ou com medo da situação. Quarto estágio, depressão. E o quinto estágio é aceitação. É quando eu passo a abraçar aquela situação, seja, por exemplo, a questão da mortalidade, ou do futuro inevitável, ou de um ente querido, ou de um evento trágico, alguma coisa que aconteceu, e eu passo a aceitar aquilo, né? Tem até um ditado popular que diz: aceita que dói menos, né? Essa ideia de que se eu aceitar o fato, eu consigo viver, eu passo a viver. E isso me remeteu, quando eu estava estudando sobre isso, me remeteu a Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele diz, a suma, né? Lembra do livro de Eclesiastes? Eu li o primeiro capítulo e agora estamos lendo no último, quando ele diz assim, a suma, quer dizer, depois de tudo isso que eu falei aqui no livro de Eclesiastes, o grande resumo que a gente tem é: teme a Deus. Teme
a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Fala-se muito em Deus, ok? As pessoas dizem, graças a Deus, Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, meu Deus, Deus aqui, Deus ali. Mas as pessoas não sabem o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor, diz o livro de Provérbios, no capítulo 1, é o começo da sabedoria, é o princípio da sabedoria. Você começa a se tornar mais sábio quando você teme a Deus. Para eu temer a Deus, na verdade, o que eu preciso é conhecer a Deus, saber quem Deus é. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele é onipotente, ele tem toda a ciência, ele é onisciente, né? Ele está em todos os lugares, ele é onipresente, são atributos da divindade. E no próprio livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Eu vou ler de novo. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Quando a gente fala que o temor do Senhor é aborrecer o mal, é ter uma reação absolutamente oposta ao mal, quando eu leio essa palavra mal, eu não estou lendo apenas uma coisa ruim, mas eu estou lendo uma personificação de tudo aquilo que não é vida, de tudo aquilo que não é organizado, né? Um caos total, é a força da destruição. Então, quando ele diz assim, o temor do Senhor é aborrecer o mal, é dizer, eu não quero nada com o mal, eu não quero nada com tudo aquilo que é contrário a Deus, eu não quero nada com o diabo, eu não quero nada com religiões que me levam para longe de Deus, quando elas são religiões mágicas ou coisa parecida. Não! Temer a Deus significa abraçar o Senhor, abraçar a Deus, abraçar a vida que Deus prometeu, a vida que Deus estabeleceu, a vida que emana da pessoa dele, e não das minhas tentativas de chegar a Deus. Então, quando a Bíblia fala aborrecer o mal, eu tenho que entender também que esse mal é o maligno. Por exemplo, lá na oração do Pai Nosso, né? Ele diz assim, livra-nos do mal, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mal é o maligno, livra-me do diabo, livra-me desses seres espirituais da destruição. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então entenda, temer a Deus não é sair com medo de Deus. Temer a Deus é o reconhecimento de quem Deus é, o respeito a Ele devido, a submissão que é necessária, mas também é rejeitar aquilo que Deus rejeita. Deus rejeita o mal não está na pessoa de Deus. Segunda coisa que ele fala aqui, naquele texto de Provérbios 8, é aborrecer o orgulho, a soberba. Né? O que é soberba? É quando a pessoa se sente melhor do que as outras. Quando a pessoa começa a estabelecer julgamento, quando ela vai criticando todo mundo. Quando ela se sente que ela é melhor que os outros não prestam, ela presta. Os outros são mentirosos, ela fala a verdade, e assim por diante. Isso é soberba. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nesse texto em particular de Provérbios capítulo 8, quando ele fala, olha, o temor do Senhor é aborrecer o mal e aborrecer a soberba, é porque a gente tem que dizer, eu não posso viver com nenhum sentimento de soberba. Aliás, a característica do Senhor Jesus é da humildade. Em Mateus capítulo 11, verso 25 em diante, diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Então a humildade é uma característica do Senhor Jesus. Eu não posso viver com nenhum sentimento de soberba. Pensa, o que nós estamos falando? Nós iniciamos falando sobre as questões todas da perda, da morte, da destruição, né? E aí, quando Salomão explica para a gente, olha, o resumo da vida é temer a Deus, eu entendo o seguinte, que quando eu temo a Deus, aborrecendo o mal, aborrecendo a soberba, eu passo a viver uma vida muito mais de intimidade com Deus, e é Ele quem me dá força, esperança, condições de suportar as dores. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Mas se Deus quiser levar uma pessoa, não adianta, você pode fazer o que você quiser, Deus vai levar. Agora, a morte é o limite de tudo na vida, né? A morte é o limite, quer dizer, passou dali, nenhum de nós domina mais, nenhum de nós estabelece mais nenhum tipo de decisão. As decisões têm que ser feitas quando a gente está vivo. Por exemplo, o que é entregar a vida para Cristo? O que é a conversão verdadeira? Eu preciso reconhecer quem Deus é. Deus disse que eu sou um pecador. Não somos nós que dizemos eu sou ou não sou um pecador. Deus disse: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que é uma confissão? Confissão na Bíblia, né? É quando você concorda com Deus. Quando Deus diz, você é um pecador, você diz, eu sou. Eu sou. E porque sou um pecador, preciso de um Salvador. E quem é o Salvador? Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu na cruz para nos salvar. Foi Ele quem morreu na cruz em nosso lugar. Foi Ele quem levou para a cruz os nossos pecados. Sem Cristo não há salvação. Agora, quando eu olho tudo isso, à luz de Provérbios, capítulo 8, ele diz, o temor do Senhor é aborrecer o mal, quer dizer, tudo aquilo que Deus aborrece eu aborreço, aborrecer a soberba, porque Deus, Ele não aceita a soberba, a arrogância, é a continuação do texto, é a atitude de desprezo dos outros, né? Aquelas pessoas que desprezam os outros. Nossa, tem tanta gente assim, não tem? É tão triste a gente ver isso, né? Pessoas que desprezam os outros. Eu vejo isso muito, assim, às vezes até inconsciente das pessoas, não é uma maldade, né? Mas eu vejo esse desprezo dos outros quando você vê, assim, a diferença social, né, de uma pessoa para com a outra, e aquele que está numa posição social, entre aspas, ou econômica melhor, ele despreza aquele que é menor, ou que está numa posição inferior, né? E você vê isso em todas as áreas da vida. Uma outra coisa que o livro de Provérbios, capítulo 8, verso 13 diz, é que a gente deve aborrecer o mau caminho. O temor do Senhor é aborrecer o mau caminho. O mau caminho tem a ver com as escolhas que nos levam à destruição, as escolhas erradas, as escolhas absolutamente equivocadas que muitas vezes nós tomamos. Fazemos escolhas erradas. E ele continua e diz, aborrecer a boca perversa. As palavras que machucam, as palavras que destroem. Esses dias minha esposa estava me lembrando, não é, que os antigos ensinavam para os seus filhos, os filhos chegavam para os pais e diziam, benção pai, lembra disso? Benção pai, benção tio, benção vó, que é a sua bênção, né? Pedido da bênção. E aí o pai, a mãe, o avô dizia, Deus te abençoe meu filho, tenha uma boa noite, descanse, Deus te abençoe minha filha. Não era assim? Por mais que aquilo poderia ser da boca para fora, eram palavras poderosas. Hoje em dia as pessoas não se comunicam com palavras de bênção e muitas vezes utilizam palavras para destruir os outros, até os filhos. A criança nem aprendeu a falar, dizer, esse menino aqui é muito bravo. Essa menina aqui é muito nervosa. Por que palavras destruidoras para uma criança?
né? Quantas pessoas eu já aconselhei que disseram para mim, o meu pai dizia para mim que eu não ia ser nada na vida. E a pessoa acredita naquilo, porque é uma boca perversa, uma palavra ruim, uma palavra de destruição. Não diga palavras de destruição para ninguém, nem para você e nem para ninguém. Seja uma bênção, fale palavras de bênção. Vamos voltar lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, quando ele fala, olha, a suma da vida é temer a Deus, e aí ele diz, guardar os mandamentos do Senhor. O que é guardar os mandamentos do Senhor? Me lembra João capítulo 14, verso 21. Palavras do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que é guardar os mandamentos? Guardar os mandamentos é obedecer a Deus. Não é guardar, pôr no bolso, guardar, deixar a Bíblia guardada. Não, é colocar no coração e trazer para a vida. É obediência, é a prática dos mandamentos. É a prática da vontade de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é que Jesus está dizendo? Que não adianta dizer da boca para fora. Mateus capítulo 7 fala sobre isso, né? Diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta ficar só, papá, Deus te abençoe, ou né, que Deus é isso, Deus é aquilo, que Deus me ajude. A sua vida, a minha vida, precisa ser coerente com essas palavras. Eu preciso viver aquilo que eu acredito. O texto bíblico ensina para a gente isso, né? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. O que a obediência traz para a gente? A obediência livra a gente da morte. E eu não estou falando da morte física. Porque existem muitas mortes no mundo que não são físicas necessariamente. Tem gente que mata relacionamentos, né? A morte da família, a morte do casamento, a morte de uma profissão, a morte do ânimo, da esperança e assim por diante. Provérbios 19, 16 diz assim, o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Repito, o que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Aquele que obedece os mandamentos está guardando a sua alma, mas o que despreza os caminhos de Deus, morre. Então, lembra lá dos 5 estágios do luto? Lembra dos 5 estágios? Aqueles 5 estágios têm a ver com exatamente o momento da perda. Eu perdi, e agora? O que eu faço da vida? O que o texto bíblico está dizendo é que quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, a gente começa a viver. E sabe o que a doutora Elizabeth, ela diz numa das entrevistas que eu estava vendo ela falar? Ela disse assim, a grande questão das pessoas que estão no limite, né, no limite chegando à morte, estão no caminho da morte, é que elas lamentam que elas não viveram. Um doente, por exemplo, disse o seguinte, olhou para ela e disse, doutora, sabe o que eu faço o dia inteiro? Eu fico olhando para o relógio. O tempo não passa. Mas ele sabe que o tempo está terminando para ele. Olha que triste isso. E ela disse assim, o senhor precisa se livrar da culpa e da raiva, da ira, para o senhor poder viver. O senhor pode não viver longamente, mas o senhor vai viver plenamente. O que a Bíblia ensina é que a vida plena está na obediência a Deus e no guardar os seus mandamentos. Por exemplo, Levítico, um dos livros, né, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, 3º livro na sequência, né, diz assim no capítulo 26, dos versos 3 ao 8. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutos.
As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém os assustará. Pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Incrível, né? Traduza isso para o nosso dia a dia. Nós não queremos matar ninguém, nós não queremos sair aí com o exército, mas traduza isso à luz das bênçãos. Mas qual é o começo desse texto? Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos. Essa é a palavra do Senhor. A gente vai enfrentar lutos na vida, perdas. Todos nós vamos enfrentar. Todos nós um dia estaremos diante da morte, seja ela súbita ou seja ela lenta, mas ela vai acontecer. A pergunta é: como você vive até lá? Qual a qualidade de vida que você quer estabelecer daqui até lá? Como você vai lidar com as perdas da vida? Não necessariamente a morte física, mas as perdas que acontecem durante a nossa história. Todos nós vivemos perdas durante a história da nossa vida, né? Nós perdemos muita coisa, nós perdemos situações, nós perdemos momentos da vida que a gente gostaria até que não fossem perdidos. Mas você se lembra do 5º estágio, ali da doutora Elizabeth? O 5º estágio é a aceitação. É quando eu reconheço que eu aceito aquilo que aconteceu, eu aceitando aquilo que aconteceu, eu passo a viver com muito mais equilíbrio e emoções muito mais estabelecidas. Como que você vai viver daqui para frente? A Bíblia ensina para a gente temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é que cada um de nós, Pai, tenha a esperança correta, o coração colocado no altar do Senhor, a fé em Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. E nesse reconhecimento, ó Deus, possamos viver uma vida muito mais plena, muito mais bonita, até o dia que o Senhor nos chamar. Que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Essa igreja é a nossa igreja, a Igreja Trinity Online. É uma igreja para abençoar o seu coração e trazer para você reflexões bíblicas e, ao mesmo tempo, trazendo para a gente um pouquinho como que a gente vive, como que a gente aplica as verdades de Deus. Eu quero convidar você para entrar na nossa plataforma para os vídeos inéditos, itrinity.tv.br. Eu espero você lá. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte, o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus.
as trevas vão estremecer ao som da tua voz.